Fotografia de uma mulher ao microfone. Encontro Nacional Mulher e População. Sou Lenira, empregada doméstica, sou do Recife e estou aqui com as companheiras de todo o Brasil. Digo às companheiras que aqui estão que temos que aproveitar essa oportunidade de falar para os poucos constituintes presentes que temos consciência de que eles estão aqui porque o povo aqui os colocou. Sequência de fotos de mulheres. É por isso que viemos hoje cobrar, como todos os trabalhadores estão cobrando, porque nós, domésticas, também votamos. Foto colorida de uma mulher negra sorridente. Trabalhamos e fazemos parte desse país. Muito embora não queiram reconhecer o nosso trabalho, porque não rendemos e não produzimos. Mas estamos conscientes de que produzimos, e produzimos muito. E achamos que numa hora em que há uma constituinte, uma nova constituição para fazer, acreditamos, temos a esperança de que vamos fazer parte dessa constituição. Não acreditamos que façam a constituição sem que seja reconhecido o direito de 3 milhões de trabalhadoras desse país. Se isso acontecer, achamos que no Brasil não há nada de democracia, porque deixam milhares de mulheres no esquecimento. Foto em preto e branco, em uma sala com janelas abertas de 9 mulheres e um homem sentados. Em letras pretas, discurso de Lenira Carvalho na Constituinte de 5 de maio de 1987. Fundo preto em letras brancas, digo às companheiras que aqui estão. Conta pra gente, então, como é que foi um pouco esse processo de organização das trabalhadoras domésticas. Lenira é negra. Como é que a senhora entrou, se engajou? Não, eu... Tem cabelos brancos. Como todo mundo tinha usa óculos de grau. Vergonha de ser empregada doméstica, quando a gente vinha do interior para se empregar, as pessoas do interior já diziam que a gente veio para ser amante do patrão. Isso já estava certo que você ia transar com o patrão. Eu não negava, mas também se eu não pudesse falar, eu não falava, né? Que eu fosse empregada doméstica. Aí eu não gostava muito, quis ser freira, que foi muito bom, senão eu tinha saído. Mas como minha mãe não era casada, filha de mãe solteira, aí não podia ser freira. Depois teve outra ordem que me chamou, que podia, eu disse, não quero não. Aí eu não gostava muito do conjunto do trabalho, porque eu trabalhava muito, muito, muito na casa. Eu que tomava conta de tudo, era como se fosse uma governanta aí fazendo tudo, muita criança, 9 crianças. Ixi, Nossa Senhora, meu Deus. Uma vez eu trabalhei tanto que eu fiquei rouca de trabalhar, fazer limpeza de tudo. E não tinha parente aqui, né? Quando coisava, ia para o interior, passava uns dias e voltava. Aí um dia, como tinha ação católica, né? Que tinha a Ju, que era de universitário, tinha a Jeque, que era de estudante, tinha a Jaque, que era de trabalhadores rurais, e tinha a Joque, que era de trabalhadores de fábrica. E também a gente estava incluída aí. E também tinha um grupo de patroas que fazia parte da ação católica de outro grupo, né? Não podia ser. Aí um dia minha patroa me levou para a reunião de doméstica, e disse, olha aqui, uma revoltada. Coloca a mão na boca. Era revoltada. Aí depois que eu participei dessa reunião, aí eu não saí mais. Eu achei que ali era um lugar onde eu podia fazer alguma coisa, não sabia o quê, mas que ia ter um caminho, ia ter. Aí eu fiquei na Joque, foi um movimento que me deu, assim, uma dignidade de pessoa, que o fato de eu ser empregada doméstica, eu não podia ser inferior às outras pessoas. Por quê? Porque eu só era empregada doméstica. A luta começou mais em cima disso, não. Eu tenho que ser valorizada. E depois eu queria que eu saísse da categoria, me chamaram para trabalhar com Dom Helder, eu disse não. Depois que eu descobri, aí é que eu não vou sair mesmo. E eu vou ser valorizada como empregada doméstica. Eu não vou sair para ser valorizada. Aí foi esse encontro com esse movimento, era um movimento de igreja, né? Mas era um movimento de igreja que era muito na vida, né? Discutia os problemas da vida. Aí foi que eu achei uma diferença, né?
E aí eu me fiquei nisso, que esse movimento também era de jovem. Chegava um tempo que você não ficava mais porque já não estava mais tão jovem. Mas foi bom. Foto antiga em preto e branco. Um homem sentado escreve e ao redor dele há 4 mulheres e uma criança. 3 fotos sépia de Dom Helder sentado com uma rosa ao lado de um homem. Em pé atrás deles, Lenir e 6 mulheres. Aí conheci umas empregadas domésticas de São Paulo, no encontro que teve aqui da CO, que lá tinha associação. Agora era uma associação de Santa Rita, era mais religiosa, né? Mas aí a gente começou a mudar, botar para uma associação de trabalhadores, não coisa. Por isso que o dia da doméstica é no dia de Santa Rita. Uma porque diz que ela era empregada doméstica. Usa colar com medalha da Santa. E aí começou toda a luta, fazer reunião, eu não sabia com quem, nem como. Não sabia mesmo, não tinha ninguém para fazer nada comigo, mas comecei. E aí foi crescendo, depois a gente fundou. Para fundar a associação foi mais difícil do que fundar o sindicato. O sindicato já está tudo. Agora a associação, a gente passou muitos anos para encontrar 20 empregadas domésticas que tivessem carteira assinada, porque já tinha lei. Porque como era uma associação profissional, tinha que ter a carteira assinada para dizer que era daquela profissão. Mas a gente chegou até o sindicato. Agora teve outras pessoas que nos ajudaram, né? Antes da gente ser sindicato, tinha mais gente da igreja que ajudava. Quando a gente virou, eu não sei que diabo tem sindicato que parece que é excomungado. Aí não quiseram mais. Aí gente que era da igreja não quiseram. Eu acho que no fundo era porque sabia que era uma questão de classe, né? E o que vocês faziam, assim, a associação, que tipo de atividade, como era que vocês se organizavam? Não, a associação fazia... A gente tinha uns dias que a gente chamava dia de estudo, que era com o padre Maurício, que era francês também, que já morreu, o Henrique também, que já morreu. Aí sempre fazia em casa de padre. E tinha reunião de noite, eu acho que era de 15 dias, que a gente discutia mais coisa de associação, sabe? Era diferente. Na reunião dos domingos, que era domingo, fazia na minha casa, lá na outra rua, e a casa da gente era vigiada, porque o Henrique francês, trabalhando como operário, morando com 2 negras, que minha mãe era negra e eu negra. Aí era uma coisa de chamar a atenção. O padre era um desgraçado que, quando o povo chegava lá, que perguntava onde era a casa do padre, ele negava. Ah, não vá para lá não, para aquele lado de lá, que só tem ladrão. Fazia tanta coisa que as pessoas não iam, porque ele tinha raiva. Porque o Henrique era assim. Aí a gente fazia passeio, fazia reunião, chamava reunião de tarde, reunião festiva, que a gente comemorava os aniversários, porque ninguém tinha aniversário, né? Como é que você tinha aniversário na casa dos patrões? Não tinha, não sabia o que era aniversário. Aí fazia. Quando foi no golpe, quando arrebentou o golpe, eu estava em Fortaleza, para chegar aqui. Mas eu não tinha noção do perigo, nem que era, porque fazia tão pouco tempo. Aí via fechando, dizia rádio parar de falar e tudo. E eu tive que viajar, ainda dormir no caminho, naquele lugar, porque... Mas as pessoas cá estavam... O Henrique, por exemplo, esse padre que estava muito preocupado. E o que será dela no caminho? Mas não fizeram nada. Quando eu cheguei na casa, onde a gente chamava a Casa das Permanentes, aí a polícia chegou. Aí disse que tinha sido outras domésticas, outra coisa que tinha mandado. Aí botou tudo no chão, tudo. O enxoval de uma menina, livro que não tinha coisa de nada, eles levaram tudo quanto era de livro, podia ser de santo, de evangelho. Ainda mais disse que no quintal da casa da gente, no terraço, era... Lá a gente era um... Como é que chamava, meu Deus? A casa de gente e coisa. Franze as sobrancelhas e abaixa a cabeça. Aparelho. Era aparelho, né? Lá era um aparelho e que a gente tinha arma enterrada no coisa. Meu Deus do céu, nunca a gente viu uma arma. Pois elementaram. Aí botou, encheu a Kombi da gente e a gente cantando para levar. Cala a boca, mas chamava tudo nome com a gente, de puta, de rapariga, de tudo. Cala a boca. Aí quando chegou lá, foi a noite todinha para interrogar a gente.
Aí o padre foi avisar outra menina lá em Escada, e a polícia foi atrás, aí prendeu ele, prendeu ela. Aí a gente passou a noite todinha. Quando a gente voltou no outro dia de manhã, o bairro estava tomado de polícia. Aí se tocasse assim, dava choque. Você passa a noite todinha só falando. A gente ainda foi para a missa no Colégio da Freira, o padre a gente foi para a missa. Quando a gente veio morar aqui, na outra casa, aí o rapaz mesmo disse, a gente vigia a casa do senhor. A casa do senhor é vigiada toda hora. Porque tinha muito estudante que ia conversar com o Henrique, né? Aí ele dizia que o Henrique era comunista. E o Henrique foi preso, a mulher dele foi presa grávida, que depois ele casou. Tudo foi preso. Abaixa o olhar. Mas era assim. E nesse contexto da década de 60 não tinha nenhuma legislação, né? Das trabalhadoras domésticas. Não, tinha a lei de assinar a carteira, né? Já tinha na década de 72 que começou. 72, né? Foi. Mas nesse período, assim, no início da década de 60, nesse período ainda não tinha nenhuma lei. Tinha não. A de 70 era assinar a carteira, sem você ter direito de ganhar salário, e com isso você tinha as férias de 20 dias. Se você não ganha salário, como é que você pode pagar a sua parte do INSS, do INPS que chamava? Aí as patroas, alguma patroa que quisesse assinar, ela pagava, por isso ficou muita patroa pagando as duas partes, porque a empregada não tinha dinheiro para descontar os 8% como dos outros trabalhadores. Como é que você dá uma lei para assinar a carteira e não dá salário? Era uma coisa mesmo, meu Deus. Sequência de fotos. Foto colorida de Lenira com cerca de 60 anos, cabelos curtos e grisalhos e vestido estampado. Ela segura um buquê de rosas, ao redor dela 5 mulheres sorriem. Foto amarelada. Uma mulher negra com cerca de 40 anos, sorridente e aplaudida por outras mulheres ao redor. 2 fotos lado a lado, em preto e branco, de Lenira na praia com um grupo de mulheres. Na da esquerda, há 4 mulheres abaixadas e 7 atrás de pé. Usam maiôs, algumas lenços na cabeça e outras chapéus. O mar ao fundo. Na da direita, Lenira de maiô preto, 5 mulheres e 2 crianças sentadas na areia da praia com algumas cestas ao redor. A gente fez um piquenique para a praia daqui bem perto, não sei nem qual foi mais a praia, que o ônibus deixava a gente e voltava e depois ia apanhar. Aí teve menina que a partir dali exigiu ter uma folga de 15 em 15 dias, porque ela viu quanto era bom passar um dia livre. Aí teve menina. Tem umas coisas assim que a partir de uma ação teve um resultado logo, não para a categoria, mas para a pessoa que estava dentro daquele conjunto. Não é? Foto em Brasília, 1983. Na Constituinte foi que as categorias, não só de doméstica, foi reconhecida como categoria. Por isso que passou a ser sindicato. Aí a gente já estava tudo pronto, já tinha lugar tudo aí. A Constituinte foi em outubro, em novembro a gente fundou o sindicato com 100 domésticos. Daí a gente passou a ganhar salário, né? Salário mínimo, que não podia... Passou a ter os 120 dias das mulheres, que foi muito importante. A esfera a gente já tinha de 20 dias. Eu acho que foi isso. Mas aí você, como você passou a ter salário, aí muitas empregadas domésticas deixaram de dormir na casa das patroas. Elas não compraram casa, não tinha casa própria, mas podia alugar um quarto, né? Era muita mãe solteira, aí você vê que deu já uma viravolta na casa do patrão. Você está dentro de uma casa que você tem limitações, né? Você participa da casa toda para limpar, para tudo. Mas você não, até no quarto que você dorme, você não tem direito nem de mudar a cama, porque não tem como mudar. Porque já está tudo determinado, né? Aí passou a ter sua casa, passou a dormir em casa, aí tinha que vir bem cedo para o trabalho, né? Para o emprego. Aí via que tinha criança dormindo na rua. Era um negócio, você também não tinha muita noção de passagem de ônibus que sobe e tudo, porque você só toma ônibus só quando ia fazer uma compra, uma coisa assim. Aí tem umas coisas que você, até os preços das coisas que subiam, né? Você não comprava essas coisas, você estava na casa da patroa. Então, você tinha uma vida que não era
Por isso, quando as empregadas passou a morar na sua casa, ela passa a ter uma relação mais com os trabalhadores. Que quando a gente está na casa da patroa, a gente só tem relação com a gente mesma e com homem nenhum. Era só que alguém que tivesse um namorado. Os empregados, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores não iam para o bairro rico para conversar, estava no seu bairro, né? Na medida que você pega a casa, aí você começa a lutar com os trabalhadores por ônibus, por barreira, por água. Você tem uma relação, você passa a ser como uma profissional, para ser parte da categoria da classe trabalhadora. Ergue o dedo indicador. Que você era, que até a gente teve que fazer um congresso que teve em São Paulo, mas não foi na capital não, foi na coisa, que a CUT achava, e tinha outro movimento, que a gente não pertencia à classe trabalhadora, que a gente trabalhava. E a gente saiu da onda, a gente nasceu da terra, só nasceu da terra, porque é o pai da gente. Menina, aí a gente viu um teatro, até João entrou nesse teatro para dizer, provar que a gente era da classe trabalhadora. Aí estava... Quando a gente conseguiu na Constituição, aí foi muito complicado, muito alvoroço, o sindicato entupia de gente. As patroas tinham umas que choravam porque a empregada não ia ser mais, não queria mais ser empregada. Olha, era uma confusão tão grande. E haja botar a gente para fora, porque agora a gente ia ter tanto direito, só porque ia ganhar salário, né? Aí o salário mexia, né, com o bolso do patrão. Mas foi muito mais confusão do que quando a gente passou a ter fundo de garantia, jornada de trabalho. Teve desemprego também, mas acho que as patroas já estavam mais. É porque, assim, as patroas tinham gente dentro de casa, como empregada, mas essa relação de classe, né? Dentro das casas da patroa não tem, né? Tem a empregada que tem a classe dentro da casa, mas nem a patroa considera isso, nem a empregada também sabe, né? Na casa se briga o homem com a mulher ou com a empregada, mas não tem esse sentido de classe. Talvez as patroas inconscientes, não sei, mas a empregada não tem. Então ficava uma coisa muito misturada, né? Você trabalha, tem um problema afetivo muito grande, que às vezes era difícil de fazer trabalho. Tem uma menina que não quis casa, que ela morava na casa da patroa, porque com pena de deixar o rapaz que ela criou, que ela lavava a roupa dele, e não queria casa. Isso é muito comum, né? Pega muita amizade das crianças. Aí ficava difícil, né? Você levar mais para uma consciência. E às vezes eu entrevistava muitas meninas lá no sindicato, eu fiquei assim, quando muita empregada dizia, o patrão, eles estão conversando, quando a gente chega, não conversa. Aí você vê que você não tem nenhum sentido de classe, né? Eu sou empregada, eu não tenho que ouvir a conversa do patrão. E se ele se cala, porque ele não quer que eu escute. Pode estar falando de mim, mas pode ser assunto deles mesmo. Aí eu disse, meu Deus do céu, essa menina quer participar mesmo da casa. Minha Nossa Senhora, isso não vai acontecer nunca. Nunca vai acontecer. E aí vai ficando mais frustrada, né? Em preto e branco, 6 mulheres sentadas e Lenira com outras 5 em pé. Estão em uma área aberta com algumas plantas ao redor. As histórias que nos contam sobre a resistência popular e a organização da luta por direitos no Brasil normalmente destacam alguns personagens, alguns acontecimentos e apagam outros. Em preto e branco, de Lenira e outras 3 mulheres lado a lado com ar sorridente. Mulheres como Lenira Carvalho são lembradas quando pensamos na luta das trabalhadoras domésticas. Se é que conhecemos a luta das domésticas no Brasil. Colorida, de Lenira e outra mulher em uma passeata. Raramente pensamos nelas como mulheres fundamentais na luta de todo um povo. Ou, pensando no que Lenira disse na Constituinte, na luta pela democracia no Brasil. Em preto e branco, de mulheres segurando cartazes. Empregadas domésticas exigem seus direitos. É como se a luta das trabalhadoras domésticas fosse entendida apenas como uma luta por condições de trabalho.
3 mulheres lado a lado. Como se a reflexão sobre as condições e o próprio lugar do trabalho doméstico, num país como o nosso, não fosse uma etapa obrigatória para transformar o país. Elas vestem a camisa do 5º Congresso de Empregadas Domésticas. A gente pode pegar essa mesma ideia e pensar na história do feminismo no Brasil. Cerca de 50 mulheres sentadas. Quem tá dentro e quem tá fora dessa história? Olham atentas para a frente. Do que nos lembramos? O que ainda não conhecemos? Em preto e branco, de Lenira e 8 mulheres sentadas sorridentes. O feminismo que a gente conhece hoje não poderia ter sido o que é se não tivesse sido o encontro entre a resistência de muitas mulheres, de lugares diferentes e que se organizaram em torno de lutas diferentes. Atrás delas, um cartaz. Mas que se encontraram. Constelação, conquistando nossa cidadania. À esquerda, 12 estrelas e do outro lado, o símbolo do feminismo, um círculo com uma cruz abaixo dele. Fiquei pensando, a senhora lembra quando a primeira vez que a senhora ouviu falar de feminismo? Lenira usa a camisa do Encontro de Trabalhadoras Domésticas. A gente, quando estava ainda na associação, tinha uma menina que era de Alice, que ela é de Água Preta, que ela era muito politizada, engajava muito. Aí, quando o SOS fazia aqueles encontros grandes que fazia nos bairros, né? Lá no sindicato tem muitos pratos que foi tudo do sindicato, do SOS. Quando eles deixaram de fazer os movimentos nos bairros, porque dava almoço, fazia lá tudo. Aí a gente dizia, quem vai é a Alice, porque a Alice é mulher. A gente que não era virgem, não era para ir. A gente que botou isso na cabeça, porque era feminista, era de mulher. Depois a Alice disse, que história é essa? Porque só eu que tenho que ir para esses encontros. Depois começou a trabalhar no sindicato, era Sônia, ela não existe, ela há muito tempo que ela foi embora para São Paulo. Aí ela começou a fazer reunião com a gente, aí fazia para mostrar o corpo da gente. Porque a Joque tinha isso, a Joque dava muita consciência mais religiosa, política, mas não entrava nesse problema não era feminismo. Por exemplo, falar do corpo da mulher, essas coisas que acontecem, isso não era falado. Então, nesse ponto, a gente era zero. Aí começou fazendo encontro lá com a gente, fazia coisa de o corpo para descobrir tudo, filho. Teve uma doméstica que já tinha tido uma associação aqui no Recife e deixou de ir para a reunião porque estava falando negócio de sexo, dessas coisas todas. Foi aí que a gente começou a conhecer o SOS. Tem uma diferença, né? Que a senhora mesmo retoma falar, se alguém soubesse o que eu pensava do feminismo naquela época, se alguém ler vai ver que mudou muito. É. Porque na década de 80 a senhora via Era como uma movimento contra. de patroa. Eu não era contra a feminina, era contra fazer aborto. Sim. Porque como eu venho de um negócio muito religioso, né? E a igreja nunca vai ser a favor do aborto, nunca vai ser, porque quer tirar a vida, né? E a igreja não vai nunca aceitar, se for pela igreja, tem outros países que já passou, né? Então, no começo, eu era contra. Aí também, das domésticas, eu comecei a ver muito problema de aborto, né? Que fazia aborto, porque não tinha como criar criança, não tinha nada. E fazia aborto e às vezes ficava doente. Uma vez estava com tanta febre, nem dizia a patroa, eu tive que comprar remédio para ela, tudo, porque... Aí eu comecei a ver as coisas que aconteciam na prática, né? Por isso que era assim a minha mudança. Era de coisa que eu só não tinha tanto conhecimento. Quando é depois você passa a ter, até na rua, quantas pessoas que eu conheço que fez aborto. Às vezes fazia aborto e ficava se culpando. Tem muita doméstica que fez aborto, mesmo do sindicato, mas acha que não fez uma coisa certa. Foto de mulheres diante de um mural de saúde da mulher. Eu mesmo sou a favor do aborto por causa desse problema das condições, não é? Para você ter uma condição melhor de você abortar. Foto em preto e branco, em uma sala ampla de dezenas de mulheres sentadas separadas em grupos. Outra foto em preto e branco, mulheres e algumas crianças, em pé com braços erguidos. Uma luta que é do tamanho de uma vida, né? Ai, a minha vida todinha foi. Eu não sei até de casar. Lenira com as mãos na cabeça. Para viver só na luta.
Ainda conversei com ela. Abaixa o olhar. Eu achava que casando não podia fazer o que eu queria, né? Mesmo que o marido não empatasse, mas todo um tempo, né, de casado. Eu garanto que eu queria ser muito dona de casa. Eu me conheço. Também eu acho que eu não dava para casar, não. Tem uma mulher que diz, Lenira, ninguém quer casar com tu não, porque tu vai mandar no marido aí. Olha para baixo pensativa. O que a senhora acha que faz com que a gente permaneça na luta por tanto tempo? Tem muita... Por isso que era mais como perseverante que me custava mais, porque ia para frente, ia para trás, mas eu não deixava, né? Mas eu acho que é quando você tem um... É porque você não pode nunca dizer o que é para você é para outro, né? Para mim era isso, era um objetivo que tinha e que queria ter uma mudança na categoria. Quer dizer, você não teve uma mudança total, mas o que as domésticas adquiriu para quando eu comecei foi um avanço muito grande, mas muito grande mesmo. E isso me dá uma estabilidade como é. Me dá não é garantia, é que me realizo com isso, né? Que foi além do que eu pensava. Eu nunca pensava em sindicato, porque era tão insignificante a gente. O que a gente queria era fazer uma associação profissional. E aí, com isso, eu acho que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, eu não tenho que dizer, eu deixei o que eu não podia. O que eu não podia, não podia. Mas tudo que eu podia, eu fiz. Aí, com isso, eu sou realizada, né? Sei que falta muita coisa para fazer, mas também eu cheguei à minha idade, né? Também, que não posso mais nem trabalhar, nem fazer. Nunca deixei de ser empregada doméstica, nunca trabalhei em outra coisa. Quando você descobre a sua identidade mesmo, que não coisa... Eu sei que para mim foi uma mudança de água para o vinho. E de não saber, de acreditar mesmo que eu não tinha valor nenhum. Mas quando eu descobri que eu tinha, eu disse, não, se eu tenho... Uma vez um padre disse assim, você não acha que você é católico e tudo está contra as patroas? Eu disse, eu não estou contra a patroa. Mas ele fez assim para me tentar. Eu estou contra a discriminação que as patroas têm. E não era só as patroas, era a sociedade como um todo, né? Que até uma vez se fez uma pesquisa aqui e teve um professor que ele leu, ele disse que eu, quando ia fazer entrevista na rádio, eu nunca via só os direitos, eu via muito o valor da pessoa, de você, porque os direitos você tem, que nem passa, mas você tem, quando você acha que você descobre isso, você luta, você não deixa passar, pode até mudar de emprego, o que é que tem? Todo mundo não muda? O que eu acho errado é você mudar de emprego, deixar de ser empregada doméstica e achar que seu valor só passou a ser quando você foi para aquele emprego. Isso aí é que eu acho que está errado, porque ela já tinha um valor. Mas o valor está no emprego e do que a sociedade quer. Mas você não está consciência. Se você tivesse consciência, você ia para outro emprego, mas você achava que você toda a vida teve dignidade e valor. Sequência de fotos em preto e branco. Em área externa, tirada do alto, mulheres sorridentes erguem os braços e copos como se brindassem. No meio de uma manifestação, uma mulher exibe um cartaz. Tirada do alto, centenas de pessoas, maioria de mulheres, erguem cartazes. Em um deles, apelamos para o ministro da Justiça. Nossa companheira está desaparecida. Essa doença da peste, ela vai servir muito para fazer um debate, uma conscientização. Agora, para que elas descubram o que um sindicato tem valor. Porque mesmo o sindicato sem ter um tostão, que não tinha nem para pagar as pessoas que trabalhavam lá, conseguiu tanta cesta básica. Por quê? Porque as pessoas confiavam no sindicato, né? Acho que podiam. A Diocese deu, veio do Rio Grande do Sul, através da federação, muita coisa que veio. Aí, para fazer elas descobrirem isso,
de como o sindicato é importante, mesmo você já tendo os direitos. Então agora veio um problema que os direitos não é muito pouco, né? Você está numa sociedade que está igual a todos. Quantas pessoas? 40% ficou desempregado, principalmente as diaristas, que iam nas casas, cada dia uma casa, as patroas não querem, né? Para não pegar a doença. Agora isso tem que ser uma reunião que não, eu sei o que eu quero, mas não sei como fazer. Não, que não é para dizer, o sindicato tem valor, o sindicato fez isso, o sindicato não. Tem uma metodologia que faça elas descobrirem. E aí vai fazer na reflexão, não sabe? Isso aí eu não estou segura, eu estou segura do que eu quero. E vou lançar isso. Para que descubra e que você está na sociedade, porque às vezes, por exemplo, os aposentados, como os uns não têm, já estou aposentada, não adianta lutar mais. Mas você tem outras coisas que não é aposentadoria, né? Você tem problema de saúde, tem problema de transporte. Tem como agora atingiu todo mundo, pobre, rico, preto, branco, né? Então você está numa sociedade que você está sujeito a tudo. E é para uma coisa para ver se descobre isso, para ver se as domésticas começam mais a participar do sindicato, né? Porque o sindicato politicamente ele tá ruim de dinheiro, não tem dinheiro, mas eu acho que mais grave é o problema político, porque dinheiro as pessoas às vezes ajudam, né? Que nem ajudaram tanto. Mas a conscientização política ninguém vai dar, né? Você tem que fazer método para que descubra. Tela preta. Sobre 2 folhas de contato lado a lado na horizontal, com sequência de fotos de reuniões do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, em letras brancas, em 1943, nasce a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As trabalhadoras domésticas são expressamente deixadas de fora. Em 1972, as domésticas conquistam o direito à carteira assinada. Ainda sem direito a salário, elas passam a ter 20 dias de férias por ano. Em 1988, na nova Constituição, conseguem o direito ao salário mínimo e o reconhecimento como categoria profissional. Apesar de avanços na lei, as domésticas são incluídas em apenas 9 dos 34 incisos da Constituição sobre os direitos trabalhistas no país. Em 2015, com a Lei das Domésticas, conquistam, entre outros direitos, a regulamentação da jornada de trabalho e o acesso ao FGTS. Em 2022, as trabalhadoras domésticas permanecem com menos direito que as outras categorias de trabalhadores. Grande parte da categoria trabalha, ainda hoje, sem carteira assinada e sem acesso aos direitos já conquistados. Tela preta. As entrevistas desse filme foram realizadas entre março e maio de 2021. Lenira Carvalho faleceu no dia 3 de agosto de 2021, aos 88 anos. Nos deixa suas ideias e o legado de sua luta, que nos inspiram a seguir construindo um outro mundo, um horizonte de igualdade e comunhão. Um projeto SOS Corpo e Parabelo Filmes. Direção, Sofia Branco e Luiz Henrique Leal. Produção, Sofia Branco, Luiz Henrique Leal e Caio. Imagem, Luiz Henrique Leal e Vitor Giovanni. Pesquisa e roteiro, Camila Teixeira Lima, Carmen Silva, Caio, Luiz Henrique Leal e Sofia Branco. Entrevistas, Carmen Silva e Sofia Branco. Montagem, Caio, Dandara Canuto, Maroca Cavalcante Silva e Medusa. Cor, Germana Glasner. Som, Vitor Giovanni, Caiós e Marila Cantuária. Edição de som e mixagem, Nicolau Domingues. Narração, Uana Maim. Material de arquivo. Acervo Sindicato Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, Acervo do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Acervo Pessoal de Lenira Carvalho e Família Cossarte, Arquivo do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Roteiro e locução de audiodescrição, Daniele França. Consultoria de audiodescrição, Érica Alves. Edição e mixagem, Diogo Lopes. Libras, equipe Central e Acessibilidade Comunicacional. Legendagem para surdos e ensurdecidos, Las Vira-Latas Legendas. Consultor de legendagem para surdos e ensurdecidos, Marcelo Pedrosa. Realização, SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia e Parabelo Filmes. Recife, 2022.